Boa noite, meus irmãos. É com grande alegria e honra, privilégio e responsabilidade também que eu estou aqui com vocês, meus irmãos. A convite do reverendo Lucas, e para mim é um motivo de louvor ao nosso Deus poder compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem me ensinado. Estou no terceiro ano do seminário, como foi dito. Meu nome é Reginaldo, estou aqui com a minha família, tenho uma filha de 3 anos, minha esposa Elisa está ali atrás, e tenho uma filha também de 1 aninho, Isabela. E é uma alegria, meus irmãos, estar participando de plantação de igreja. Apesar de ter 3 anos de seminário, Deus foi muito gracioso comigo, e no primeiro ano eu tive a oportunidade de auxiliar o pastor Obedes numa plantação de uma igreja em Sobradinho. Eu acho que quase todos aqui devem conhecer o pastor Obedes, mas quem não conhece, é só imaginar o Lucas um pouquinho mais velho, que já vai saber quem que é. É o tio do Lucas e é muito parecido com o Lucas. Bom, dito isso, eu quero comentar com vocês também, meus irmãos, que Deus nos levou agora numa outra responsabilidade. Já no terceiro ano de seminário, aprendendo todos os dias ali, agora nós fomos convidados, eu e minha família, a plantar uma igreja pela misericórdia, pela graça de Deus, sabendo que Ele que capacita, porque de mim mesmo eu sei e tenho certeza que não sou capaz disso, mas estamos ali no Engenho das Lajes. Então, iniciando uma congregação, porque os eleitos de Deus estão ali também e precisam ouvir a santa palavra do Senhor. E eu quero dizer para vocês o seguinte: se tiver algum parente, amigo que mora ali naquela região, pode falar com eles que tem uma igreja presbiteriana ali, que os irmãos estão se reunindo ali, e pode me contactar para ter mais informações. Amém? Dito isso, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, santa, inerrante, infalível palavra do Senhor. E a leitura nossa será, conforme está no boletim, em Apocalipse, no capítulo 7, do versículo do 9 ao 10, o versículo 9 e o 10, por enquanto. Então nós iremos ler em Apocalipse, capítulo 7, o versículo 9 e o versículo 10. O nosso tema, e também está no boletim, é a soberania de Deus na salvação do homem, né? A soberania de Deus na salvação. E você já deve ter notado que todas as canções aqui falaram sobre isso, dessa obra maravilhosa do nosso Deus. Leiamos. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Meus irmãos, eu quero que nós meditemos nessa palavra com uma pergunta na mente por enquanto. E a pergunta é: o dono de um objeto, ele pode fazer o que quiser com ele? Então imagina aí, se você é dono de um objeto, de um carro, de uma bicicleta, de um fogão, de utensílios domésticos, você pode fazer o que quiser com ele? E nós iremos analisar esse texto, e eu queria que você estivesse com essa pergunta em mente, e eu espero que no final a gente entenda melhor essa questão. Também, meus irmãos, eu quero contar um pouquinho do contexto aqui que esse texto está inserido. O contexto histórico desse texto, primeiro a maioria dos estudiosos vão concordar que esse livro foi escrito pelo apóstolo João. E João, como diz no primeiro capítulo, se você voltar um pouquinho aí as suas páginas, você verá isso. Ele diz que ele estava na ilha de Patmos. Se você joga no Google hoje, Ilha de Patmos, é uma ilha muito linda, casas maravilhosas,
ponto turístico ali na Grécia, uma ilha que é muito frequentada ali na Grécia hoje. Mas nessa época, meus irmãos, não era bem assim. João tinha sido levado para lá porque ele estava sendo preso, ele estava exilado lá. E lá era uma região vulcânica, uma região onde colocava as pessoas que pregavam a palavra de Deus. E Domiciano era o imperador carrasco, que fazia atrocidades contra os cristãos. E nesse momento, todos os outros apóstolos já estavam mortos. E mesmo diante dessa situação, nós vemos que João não olha como uma situação desfavorável. Ele olha para essa situação e nesse momento que ele tem a visão, ele tem a certeza absoluta que tudo isso estava debaixo da soberania de Deus. E a gente pode ver isso no capítulo 1. No versículo 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, e o soberano dos reis da terra, ele já expressa isso e escreve sobre isso. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então ele estava numa situação ali de prisão, uma situação de perseguição, um imperador extremamente carrasco, e esse imperador, nesse momento, já acontecia de construir templos para que tivesse a adoração a Domiciano. Então uma afronta terrível ao nosso Deus já estava acontecendo naquele momento, mas João olha para a soberania de Deus, e isso é o que nós queremos aprofundar um pouquinho aqui hoje. E ele diz um pouco mais no versículo 9, na segunda parte do versículo 9: achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele não diz assim: eu estou na ilha de Patmos porque Domiciano mandou me prender e eu estou preso aqui, eu não sei mais o que fazer. Não, ele está seguro que ele está debaixo da vontade soberana do nosso Deus. Voltando para o nosso texto, eu quero tratar do primeiro ponto com vocês, e esse primeiro ponto ele está no versículo 10. E esse primeiro ponto nos diz assim, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte título para esse ponto: nosso soberano Deus assenta no trono. E quando nós falamos isso, que o soberano Deus que assenta no trono, o nosso soberano Deus assenta no trono, nós temos que lembrar um pouquinho do que está relacionado com o trono. Nós temos no nosso país, não é um governo de um rei, de um soberano. Então é bom a gente relembrar um pouquinho, e aí eu vou tentar trazer coisas aqui do nosso cotidiano para a gente lembrar. Quando falamos de soberano, de trono, nós temos que lembrar que lembrarmos que quem está sentado aqui é o Todo-Poderoso, que governa todas as coisas, Criador de todas as coisas, conforme cantamos aqui hoje, aquele que tem o domínio sobre tudo na face dessa terra e em toda a terra, e em toda a galáxia. Esse Deus é que está assentado nesse trono. Só que aí você fala: Reginaldo, me fala um pouquinho mais sobre isso. E eu vou falar um pouquinho com você assim. Eu tenho certeza que você já viu um filme, já viu um seriado que mostra um rei soberano numa nação. E muitas vezes a gente vê esse rei recebendo outras pessoas no seu palácio. Por exemplo, quando ele recebe outro rei, não existe uma inclinação ali da parte do outro rei, geralmente. Porque ele não é soberano sobre o outro rei, sobre outra nação. Mas quando, por exemplo, chega a sua esposa, você já vê uma certa reverência da esposa para com o rei, porque ele é soberano. Quando vem também um determinado servo ou um irmão do rei, você vê uma reverência. Quando vem um servo, você vê uma inclinação já maior. Às vezes a pessoa se encurva a ponto de ficar encurvada, a ponto de esperar o rei falar: não, pode, voltar para a sua postura normal. Enfim, mas nós também temos momentos, e a gente já viu isso em seriado e filmes, onde uma pessoa cometeu um ato grave contra aquela nação e ela chega diante do rei.
E ela se inclina, ela chora, ela beija os pés do rei, porque ela está pedindo misericórdia e graça. Eu quero, meus irmãos, que vocês tenham esse entendimento, porque a nossa situação perante o nosso Deus também é assim. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e os nossos pecados nos fazem separação de Deus. E a nossa postura, e eu já faço uma aplicação aqui nesse ponto, a nossa postura perante o nosso Deus é de total reverência e inclinação, porque Ele é soberano e está assentado no trono. Isso nos humilha, mas isso também aquece o nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui fala que Ele também é nosso. Então, nós temos um Deus soberano que governa sobre a nossa salvação, que tem os seus eleitos, mas também tem os seus vasos de ira, aqueles que serão destruídos, queimados no inferno e passarão a eternidade no inferno, porque não creram na santa palavra, naquilo que a Sagrada Escritura diz sobre a obra redentora de Cristo. Mas nós também temos esse conforto, porque se nós estamos aqui e temos o entendimento da santa palavra de Deus, daquilo que está sendo ministrado nessa igreja, Deus está nos dando a oportunidade de crermos na obra de Cristo. E Cristo nos garantiu a salvação, para que um dia estivéssemos perante, e um dia estaremos perante esse Deus. Mas nós não precisamos temer, porque esse Deus também é nosso. Aqui diz, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Vamos ficar até aqui. E ao Cordeiro também. O Cordeiro que se humilhou, que veio a esse mundo, que se entregou. Essa humilhação, meus irmãos, é uma humilhação que nós não conseguimos compreender na nossa mente. Mas eu quero lembrar para vocês que um Deus infinito se tornou finito, de certa forma, para estar aqui conosco. Um Deus que tinha todo o poder, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, abriu mão do seu poder para descer a esse mundo, para sofrer. Ele viveu nesse mundo, não cometeu nenhuma falha. E aí algumas pessoas podem perguntar, como que ele era santo se ele nasceu de uma mulher pecadora? Mas, meus irmãos, o Espírito Santo entrou dentro de Maria e a santificou. Santificou aquele ente que iria nascer, que era Jesus Cristo, aquela pessoa. E ele nasceu santo, inculpável, ele sim, imaculado, sem culpa e sem pecado. E somente um ser imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista disse, poderia aplacar a ira de Deus através do sangue derramado na cruz do Calvário. Somente o Cordeiro perfeito de Deus. E pensando nisso, meus irmãos, nós pensamos agora aqui também que esse Jesus que morreu e ressuscitou, ele foi glorificado. E ele é um só com Deus, o Deus soberano que nós estamos comentando aqui. Então, meus irmãos, entenda que assentado no trono também está o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, está sentado nesse trono. E ele nos garante, é ele, Jesus, que nos garante esse nosso Deus, por causa da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Diante desse ponto, meus irmãos, algumas aplicações podemos fazer. Esse Deus requer reverência da nossa parte. Sim, o temor nosso deve ser aquele temor que nos aproxime dele, em obediência à santa palavra do Senhor. Deve ser um temor que esteja relacionado com a reverência daquilo que a Sagrada Escritura diz e nos ensina. Por isso nos reunimos, meus irmãos, todas as semanas. Por isso temos que fazer as nossas devocionais nas nossas casas, para aprendermos mais do que o nosso Deus nos manda fazer, para que possamos honrá-lo, para que possamos estar diante dele, garantidos pela obra de Cristo, mas em obediência, para que nós venhamos amar a Ele e amar ao próximo. E nós aprendemos isso na santa palavra do Senhor. Meus irmãos, um segundo ponto importante e relacionado, totalmente relacionado com esse ponto, que eu quero trazer para vocês,
é esse segundo ponto relacionado com a salvação, que é o nosso tema. E a palavra de Deus nos diz assim no versículo 10, ela continua. Ele diz do Cordeiro, ele diz do nosso Deus que se assenta no trono, e ele diz algo muito forte aqui. A ele pertence a salvação. Quando falamos isso, nós estamos falando aqui de eleição. Nós estamos falando dos eleitos e dos não eleitos, daqueles que estarão com Cristo na eternidade e daqueles que não estarão com Cristo na eternidade. Às vezes isso nos incomoda um pouco e nós ficamos perguntando: mas Deus, e aquelas pessoas que não são eleitas, por que elas não irão estar contigo na glória? Às vezes vibramos quando vemos a história, como foi cantada aqui, de Faraó que foi submergido quando ia atrás do povo de Israel. Mas às vezes esquecemos que o nosso irmão ao nosso lado, às vezes, é um pecador que não quer se arrepender e que a obra do Espírito Santo ainda não foi feita na vida dele. Nós não sabemos também quem são os eleitos de Deus, mas sabemos que a ele pertence a salvação. Então nós devemos, como cristãos, pregar a santa palavra de Deus a todas as pessoas. Pregar que o príncipe da paz, esse que senta no trono, ele tem a solução para aquele professor que está desesperado para ir para um colégio com medo do que vai acontecer no trabalho dele. Esse mesmo Deus, que é o príncipe da paz, é o Deus que te dá paz para você pregar para uma pessoa que está indo para o hospital e não sabe se virá uma pandemia daqui a 6 meses. Esse Deus, ele governa sobre todas as coisas. Esse Deus que a pandemia não pegou ele de surpresa. Esse Deus todo-poderoso que governa, a ele pertence a salvação. Por isso que nós vimos que eu gostaria que algum irmão abrisse, e nós iremos ver também em Romanos 9, do 20 ao 24. Eu queria que o irmão lesse para mim esses versículos, Romanos 9, do 20 ao 24. Amém. Eu fiz a pergunta no início de que o dono do objeto pode fazer qualquer coisa com ele, e aqui nós vemos que o nosso Deus, ele tem os seus vasos de ira e seus vasos de honra. E meus irmãos, vocês aqui, ouvindo e crendo a santa palavra de Deus, vocês que creram na obra de Cristo, são privilegiados, agraciados, porque vocês são vasos de honra pela fé, e essa fé que não está em você, que não foi gerada por você, porque até a fé que está em você vem da parte de Deus. Até a fé não é por fé para que ninguém, não é por obras para que ninguém se glorie, mas a palavra de Deus fala que é pela graça que nos foi dada. Lá em Efésios vai dizer isso, mas aqui nesse contexto de vaso, nós vemos vasos de honra e vasos de desonra. O nosso Deus nos criou, ele pode sim fazer o que bem lhe aprouver conosco. Às vezes isso incomoda-nos um pouco,
mas é isso que também nós fazemos no nosso dia a dia. Dentro de certos limites da lei, é assim que você faz com o seu carro. Você vai para um lado ou para o outro, né? Você faz aquilo que você quer com o seu carro, você faz aquilo que você quer com seus objetos. Deus fez nós como vasos, e nós somos agraciados e temos uma responsabilidade grande depois de crermos na santa palavra de Deus, que nós vamos ver no terceiro ponto. Mas nós temos que entender que o nosso Deus é soberano, é aquele rei que governa sobre todas as coisas. Quem somos nós perante a esse Deus? E o primeiro versículo que a irmã Eleni leu, ele diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Não deixe que isso seja um incômodo no seu coração, mas descanse debaixo da grandeza desse Deus que governa sobre todas as coisas e que te escolheu para ser filho adotivo dele. Entenda isso como uma graça de verdade, porque é graça. Entenda isso como um privilégio da parte do nosso Deus. E o versículo continua: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? O nosso Deus tem o direito de fazer o que quiser com aquilo que Ele criou. E que nós venhamos pegar essa mensagem como conforto para o nosso coração. Não se sinta incomodado com aquilo que o nosso Deus faz, mas sinta-se agraciado por ter tido a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação. Arrependimento foi gerado no seu coração da parte de Deus. E isso, meus irmãos, é graça. Isso é misericórdia da parte do nosso Deus. Dentro desse entendimento, eu queria voltar agora para o versículo 9. E eu irei lê-lo novamente. A palavra de Deus diz no versículo 9: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Meus irmãos, sabemos também que de toda tribo, língua e nação estará na eternidade com Cristo. Nós vemos isso na promessa com Abraão. Na promessa com Abraão, Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações. Então nós não sabemos quem serão os eleitos de Deus, quem são os eleitos de Deus, mas nós sabemos que lá na tribo Imberá, que está lá no Panamá, na fronteira com a Colômbia, tem eleitos de Deus, porque a palavra de Deus diz que tem. Nós sabemos que lá na Papua Nova Guiné, lá na África, lá na Austrália, tem pessoas que são eleitas de Deus e que precisam ouvir a palavra de Deus para que arrependa, creia e seja transformada, porque esse é o meio ordinário, o meio normal que Deus utiliza para a salvação do homem. Nós sabemos também que um dia isso aconteceu com você. Eu não sei a forma que Deus usou para trazer você, para que a fé entrasse no seu coração através da ação do Espírito Santo de Deus, mas eu tenho certeza que isso aconteceu um dia. E se não aconteceu, meu irmão, hoje você tem a oportunidade de crer nesse Deus que é soberano, que enviou o seu Filho para sofrer no nosso lugar, mas que isso também trouxe vida e vida eterna. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Essa semana eu estava vendo pelo site Portas Abertas alguns países que o evangelho ainda é perseguido, os cristãos são perseguidos. E tem países que é extremo essa situação, por exemplo, Coreia do Norte e outros países, China também, que apesar de falar que pode ter o seu culto, mas é extremamente rigoroso e não pode sair da forma que o governo determina que seja o culto. E outros países mais. Mas mesmo nesses países onde há uma perseguição terrível, os eleitos de Deus estão lá. E o Senhor fará com que eles sejam alcançados. E Ele quer usar eu e você. Talvez
não vai te usar para levar para um outro país, mas vai levar você a falar do amor dele para uma pessoa que está no seu trabalho, para uma pessoa que está estudando junto com você, para o seu vizinho. E isso também, meus irmãos, é obra do nosso Deus, porque nós somos vergonhosos, nós somos tímidos perante essa soberania, essa grandeza desse nosso Deus. Muitas vezes nós preferimos nos amedrontar e nos calar. Muitas vezes necessitamos de falar do amor de Deus para que o outro conheça esse Deus soberano, e nós nos calamos. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus te incomode e te direcione a falar da santa palavra e do plano de salvação. E o plano de salvação, meus irmãos, você pode pegar, você não precisa falar perfeitamente, você não precisa ser uma pessoa extremamente eloquente para falar dessas verdades embutidas na palavra de Deus. Mas fale de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus criador, de um Deus de amor. Fale também do pecado, não deixe de falar do pecado. Não deixe de falar daquilo que nos afasta de Deus, que entristece o coração de Deus. Não deixe de falar, mas também apresente aquele que deu a solução para o pecado, aquele que veio e venceu o poder do pecado, aquele que um dia nos libertará da presença do pecado. Meus irmãos, fale desse Deus que veio e derramou o seu sangue para limpar os nossos pecados, e que essa pessoa pode ter uma aliança com esse Deus. Se você nunca fez essa aliança com esse Deus, hoje também é o dia. Não chegue na sua casa, não deixe de falar com esse Deus e se aliance com Ele, porque Ele é quem está incomodando o seu coração para fazer isso. E diante disso também, meus irmãos, não deixe de falar de crescimento, porque a igreja necessita de aprender mais da Santa Palavra. E lá em Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conhecimento de Deus, lá em João 17, vai dizer que é vida eterna. E é isso, meus irmãos, essa esperança que nós temos de vida eterna quando cremos nesse Deus que é soberano. Nós comentamos aqui no início do posicionamento de uma pessoa chegando perante os reis, quando vimos numa série, num filme, num seriado, como eu disse. Perante o nosso Deus, meus irmãos, deve ser maior, porque Ele governa e domina sobre todas as coisas. A nossa reverência a esse Deus deve ser de forma que nós acheguemos a Ele, sim, sempre, confiadamente, porque Cristo fez a obra de aproximação, de mediação entre Deus e o homem, mas de reverência a esse Deus. E Ele nos manda ir e pregar o Evangelho, fazer discípulo, e como servos nós devemos obedecê-lo. Como servos nós devemos ser fiéis a Ele. Não seja somente ouvinte, mas seja praticante da palavra de Deus. Não venha somente absorver aqui dessa mensagem que eu tenho certeza que o Lucas tem sido usado pelo Espírito Santo de Deus para trazer para vocês, mas que vocês saiam e falem desse amor, desse Deus que governa sobre todas as coisas. E olha só, meus irmãos, olha o que acontece no céu, na visão de João. E eu queria dizer para vocês que antigamente, meus irmãos, eu tinha medo de ler Apocalipse, porque eu ficava pensando somente nas últimas coisas. Mas Apocalipse também é para o nosso tempo presente também, né? Ela traz mensagens, revelações lindas da parte de Deus. E nós vimos aqui, iremos ler o próximo versículo. Eu quero que vocês acompanhem comigo o versículo 11 e o 12, e ele diz assim: todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, depois de João ver que, um pouquinho antes dessa passagem que nós lemos,
nós vemos sobre os 144 mil selados. Esse número dos 144 mil selados é um número apenas representativo, porque o próprio contexto nos vai dizer isso. No versículo 9 diz: depois dessas coisas, eis que vi grande multidão que ninguém podia enumerar, não dava para contar. Então, meus irmãos, esse 144 mil é representativo e está relacionado com as tribos de Israel. 12 vezes 12, enfim, está relacionado com a tribo de Israel. 12 mil, 144 mil. Mas é muito mais do que isso, porque senão nós já estaríamos perdidos. Somente os nossos antepassados já teriam cumprido essa quantidade. Mas João, meus irmãos, eu quero deixar esse conforto para o seu coração. João provavelmente viu você lá, em numerosa multidão de vestiduras brancas. Quem foi que transformou as suas vestiduras pecaminosas em vestiduras brancas? Foi o nosso Deus, o Cordeiro, que é o soberano, que é nosso quando cremos. Acredite nisso. Esse João, ele viu e adorou. Os seres celestiais também prostraram e adoraram a esse Deus que merece toda a honra e todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Por isso entendemos quando o breve catecismo, a confissão de fé, nos fala que nós temos um objetivo, um propósito nessa vida. Nós nascemos para glorificar a esse Deus. Nós nascemos para glorificar o Deus Todo-Poderoso que é soberano na salvação. E ele diz aqui, amém, louvor e glória e sabedoria. Ou seja, se Deus nos usa como vaso na mão dele e nos molda conforme o seu querer, isso é sabedoria do Todo-Poderoso. Se ele faz isso com as nossas vidas, isso é parte da grandeza e da sabedoria eterna do nosso Deus. E as ações de graças e honra e poder e força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, João, vendo essa passagem, ele relata, ele escreve, e ela serve para nós hoje. Essa mensagem ela foi lida para os cristãos naquela época. Eles não tinham muito contato como nós temos aqui hoje, a palavra de Deus fisicamente, no celular, em qualquer, muito fácil acesso. Não, mas a palavra de Deus era lida para os cristãos naquela época. E ela serviu também de consolo para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos naquele momento, quando João estava tendo essa revelação. Ela serviu de consolo, porque tinha, sim, Domiciano como um grande imperador, dominando e maltratando e perseguindo os cristãos. Mas essa mensagem trouxe alento para eles e nos traz alento hoje, porque sabemos que esse Deus que é todo-poderoso e que é imutável, esse Deus que não muda, porque o que ele falou e que ele mandou escrever na sua santa palavra irá acontecer, acontece. Nós sabemos que um dia iremos encontrar com esse Deus todo-poderoso, que nós venhamos encontrar diante dele, prostrados em adoração, confiados na obra de Cristo na cruz do Calvário. Diante disso, meus irmãos, esse terceiro ponto é sobre o soberano que salvará pessoas de toda tribo, língua e nação. E por isso essa mensagem chegou a nós. Lembra quando Jesus disse que essa mensagem seria para Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra? Chegou nos confins da terra, chegou até mim, chegou até você. E isso é obra graciosa do nosso Deus. Que o nosso coração venha se aquecer nessa mensagem, sabendo que o nosso Deus nos escolheu para a glória dele. Nos fez vaso de glória, para a glória de Deus, vaso de honra, para a glória dele. Que venhamos lembrar disso, mas não venhamos esquecer de anunciar aos que estão perdidos. Do nosso lado, os nossos vizinhos estão perdidos. As situações do cotidiano são
desesperadoras para eles. Você talvez deita tranquilamente na sua cama e dorme tranquilamente, mas muitas pessoas não têm uma noite de paz, pensando no seu futuro, pensando no que pode vir no amanhã, pensando na falta de trabalho porque está desempregado, pensando na falta de saúde porque já não tem mais o vigor físico. Mas, meu irmão, nós temos, minha irmã também, nós temos a mensagem que é a mensagem mais poderosa do universo. Nós temos a mensagem de salvação para essa humanidade. Vamos, saiamos dos nossos lugares e venhamos pregar esse evangelho que transforma. Para finalizarmos, eu quero mostrar para vocês na Bíblia que a fé, você irá sair para pregar. E eu tenho certeza disso, que o Espírito Santo pode incomodá-lo a fazer isso. Mas eu quero que vocês não fiquem preocupados com o resultado lá na frente. E abra sua Bíblia em Hebreus 12, 1 a 2. Hebreus 12, 1 a 2. Versículo 1 e o versículo 2. Já finalizando, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, Hebreus 12, o versículo 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou seja, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. O escritor de Hebreus, ele nos mostra que quem vai crer ou quem não vai crer, não cabe a nós ficarmos analisando, porque quem é o consumador e quem é o autor, quem gerou a fé em nós e quem consumou a fé em nós, é o próprio Deus em Cristo Jesus. Aqui fala, o autor e consumador da nossa fé é Jesus. Aquele que fez você crer é Jesus, e Ele que está sentado no trono. Aqui é um versículo que é mais um versículo que nos assegura aquilo que nós falamos nessa mensagem de hoje. Então, meus irmãos, pregue. Você não é o responsável pela salvação de um ou de outro, mas você tem o dever de pregar. Você não vai ser a pessoa que garantirá a salvação daquele colega de trabalho seu, do seu vizinho, mas você tem o dever de pregar. E o Espírito Santo é poderoso para gerar nessa pessoa a fé que vai gerar a vida eterna. Meus irmãos, diante disso, gostaria de orar com vocês para que o Espírito Santo aplicasse essa palavra no nosso coração. Talvez você já tenha ouvido essa mensagem, talvez muitas vezes. Você também é um privilegiado, porque tem muitas pessoas, muitas tribos que sequer nunca viu falar, não conhece, não tem a Bíblia na sua língua, naquilo que ela consegue compreender. Mas mesmo assim, meus irmãos, o nosso Deus fará com que pessoas dessa tribo estejam conosco um dia, lá na eternidade, lá no céu. Amém? Oremos. Senhor Deus, diante da Tua santa palavra, Pai, poderosa, Tua palavra que não falha, nós rendemos graças, Senhor Deus, primeiramente. Diante do Teu poder, da Tua onisciência, onipresença, nós, com temor e tremor, Pai, nós nos encurvamos e prostramos, Pai, porque não somos nada. Somos apenas pó moldado conforme o Teu querer. Mas Deus, conforme a Tua palavra também nos diz, isso também, apesar de nos humilhar, isso também nos conforta, porque o Senhor nos permite te chamar, o Deus Todo-Poderoso,
de nosso. Então nós temos a certeza que o Deus soberano é o nosso Deus. Nós também temos a certeza que o Deus soberano é que promove a salvação e promoveu a salvação em nós. E nós somos gratos por isso, Senhor. Obrigado. Obrigado também, Pai, porque teremos um dia no céu pessoas de várias tribos, línguas e nações, mas o Senhor tem nos usado e quer nos usar para que outras pessoas sejam alcançadas pela salvação, porque esse é o instrumento, essa é a forma que o Senhor planejou e decretou para que nós executemos. Oh Deus, impulsiona o nosso coração, a nossa vida, o nosso querer e o nosso realizar conforme a Tua vontade e conforme a Tua santa palavra. Abençoe a igreja, herança, Pai, aqui no Riacho Fundo, Senhor Deus. Que seja uma igreja que continue proclamando a Tua santa palavra de forma genuína. Deus, que tenhamos os nossos corações inclinados perante o soberano, o Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aplica a Tua palavra no nosso dia a dia, Pai. Não deixe, Pai, que venhamos apenas ouvir e não colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Clamamos ao Senhor no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém.